Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do Triunfa. Vamos aqui para mais uma aula do nosso curso de funções de uma variável. E na aula de hoje nós vamos ver aqui alguns exemplos de L'Hopital, tudo bem? Quando nós temos a situação de zero sobre zero. Numa próxima aula a gente vai ver situações onde temos infinito sobre infinito, ok? Então a gente vai dar algum exemplo para ajudar a fixar um pouco na cabeça essas regrinhas, tá? De L'Hopital. Então vamos lá, Vamos começar aqui, exemplo 1. Vou começar aqui com um exemplo clássico, tudo bem? Quando nós temos aqui o nosso limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x. Alguns de vocês já devem conhecer esse limite, a gente chama isso daqui de limite fundamental. E a gente chama de limite fundamental porque limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x é 1. A gente pode ver por L'Hopital por que é 1. Porque se você for pensar aqui, ó, seno de x é 0. Desculpe. Quando x for 0, seno de 0 é 0. E x aqui embaixo é 0. Nós temos aqui realmente uma situação de 0 sobre 0, tudo bem? Aí você fala, ué, mas por que esse limite fundamental dá 1? Porque a gente pode mostrar, inclusive, por L'Hopital. Vamos ver o que acontece quando nós aplicamos o L'Hopital, já que temos um caso de 0 sobre 0. Ficamos com o quê? Com um limite de x tendendo a 0 de derivada de seno de x é o quê? É o nosso cosseno de x, tudo bem? Derivada de x vai ser 1, correto? Temos então a seguinte situação. Quando x for 0, cosseno de 0 é 1. E 1 sobre 1 vai dar o quê? 1. Olha só, nós vemos agora, pela regra de L'Hopital, que realmente a derivada de seno de x sobre x é 1, né? Nosso limite fundamental está explicado aqui, né? É uma das explicações, né? É uma das formas de mostrar que o nosso limite fundamental dá realmente 1. Vamos ver agora mais um exemplinho aqui, tudo bem? Para ajudar a fixar. Vamos ver aqui um exemplo agora. Limite quando x tende a 0 de seno de 2x sobre x. Olha só, agora nós temos uma situação diferente. Não é mais o limite fundamental, porque nós temos um seno de 2x aqui. E vejam só, quando 2 vezes 0 é 0, seno de 0 é 0, e embaixo x é 0, né, quando o limite for 0. Então, nós temos de novo aqui uma situação de 0 sobre 0, ok? Tendo isso, nós podemos aplicar aqui novamente a nossa regra de L'Hopital. E olha que interessante, vamos começar aqui. Limite de x tendendo a 0, olha só que coisa. Aqui nós temos uma composição de funções, se vocês repararem. Nós temos a função seno, mas também temos a função 2x. Olha só que coisa. Neste caso, usamos a regra da cadeia, na situação. Então, o que a gente faz? Pegamos o seno e derivamos, né? Derivada de seno é o nosso cosseno do nosso 2x, tudo bem? Que vai multiplicar a derivada do nosso 2x, que é simplesmente 2, tudo bem? Derivada dividida pela derivada da nossa função aqui de baixo, x derivado é apenas 1, tudo bem? Chegamos aqui como nós estamos dividindo por 1, não faz diferença, né? E aí nós vamos ver o que acontece, ó. Quando o nosso limite for 0, ou seja, quando o nosso x for 0, vamos ver se a gente consegue substituir agora. 2 vezes 0, 0. Cosseno de 0 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Chegamos então no nosso resultado deste limite, que é 2, tudo bem? Vamos ver um terceiro exemplo aqui. Vamos para mais um exemplo. Agora a gente vai começar a deixar um pouquinho mais sofisticado, tudo bem? Então vamos ver aqui um limite. Quando o nosso x tende a 1, tudo bem? De x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Olha só que interessante. A primeira coisa que a gente faz é substituir para ver se dá, né? Quando a gente substitui o x por 1, ó, fica com 1 ao quadrado, que é 1. 1 menos 1, 0. E aqui embaixo, 1. 1 menos 1, 0 também. Temos aqui realmente a nossa situação aqui, 0 sobre 0. Sabendo isso, novamente, podemos aplicar aqui a nossa regrinha de L'Hopital, tudo bem? Então, vamos lá ficar com limite quando x tende a 1. E olha só, limite de x ao quadrado menos 1 vai ser o quê? 2x menos 0. Concordam? Olha só, derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de menos 1, como é uma constante, vai ser menos quem? Menos o 0, porque derivada de constante é 0. Estudo sobre quem? Derivada de x vai ser 1, derivada de menos 1 vai ser aqui o nosso menos 0, porque derivada de constante é 0. Como já vimos, né? Vamos ver agora se a gente consegue aplicar o limite aqui substituindo x.
Vamos cair aqui embaixo com 1, então também não vai fazer diferença. E 2 vezes x, quando x for 1, vai ser 2. Olha só, chegamos também em 2 no resultado. Vamos ver agora um quarto exemplo. Vamos ver no total hoje 5 exemplos, que é para ajudar a fixar bem essa regra na cabeça, tudo bem? O quinto exemplo vai ser algo bem interessante, então continue na aula, porque o quinto exemplo vai ser uma situação bastante curiosa para vocês verem. Vamos aqui para um quarto exemplo. E olha só, nesse quarto exemplo, imaginem que temos aqui um limite de x tendendo a 2, tudo bem? De x ao quadrado menos x menos 2 sobre 3x ao quadrado menos 5x menos 2, tudo bem? Vamos ver se temos aqui um caso em que a gente possa aplicar a regra de L'Hopital. Se eu estou colocando essa aula aí, é uma aula de regra de L'Hopital, com certeza vai dar, né? Mas vamos aqui analisar para vocês verem. No x ao quadrado, quando x for 2, vai ser 4. Menos x, quando x for 2, 2, então menos 2. 4 menos 2, 2. Menos 2, 1, tudo bem? Aqui, quando temos x ao quadrado e o x for 2, temos aqui 4. 4 vezes 3, 12. Aí aqui, menos 5 vezes x quando x for 2, 10. Então, 12 menos 10. 2 menos 2 aqui, 0. Temos, então, realmente aqui uma situação de 0 sobre 0. Sabendo que temos isso, né? Nós podemos aqui aplicar nossa regra de L'Hopital e ficamos aqui com o nosso limite de x tendendo a 2 de derivada de x ao quadrado é 2x, derivada de x vai ser menos 1, derivada de menos 2, então menos o 0. Tudo isso daqui dividido por derivada de 3x ao quadrado, o 2 desce multiplicando 3, ficamos com 6x menos 5, né? Derivada de 5x é 5, menos 0, ok? Vamos ver se agora a gente consegue resolver essa situação. Quando x for 2, em cima nós vamos ficar com 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. E embaixo nós vamos ficar com 6 vezes 2, 12, menos 5, 7, tudo bem? Chegamos então no resultado, 3 sétimos, ok? Agora vamos ver um caso muito curioso, muito útil para vocês aí na hora dos estudos, tudo bem? Nosso caso 5 é bastante interessante. Vamos analisar. Imaginem aqui quando nós temos um limite de x tendendo a 0 de x menos seno de x sobre x ao cubo. Olha só que interessante que vai ficar esse exercício, gente. Quando o x for 0, vai ficar 0 menos seno de 0, que é 0, 0 menos 0, 0, 0 ao cubo, 0, tudo bem? Temos aqui realmente uma situação aqui de 0 sobre 0. Sabendo disso, podemos aplicar, então, nossa regrinha de L'Hopital, tudo bem? Ficamos aqui com limite de x tendendo a 0. E aí, como é que vai ficar? Olha só, derivada de x vai ser 1, correto? Então, 1 menos o nosso seno, a derivada do nosso seno de x vai ser o nosso cosseno de x sobre a derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado, correto? E olha só que coisa doida, gente. Ficamos com cosseno de x, quando x for 0, então cosseno de 0 é 1. 1 menos 1, opa, 0 de novo. E aqui embaixo, x ao quadrado é 0, vezes 3, 0. Olha só, mesmo aplicando a nossa regrinha de L'Hopital, a gente continua aqui com uma situação de 0 sobre 0. O que a gente faz agora? Sem desespero. Temos novamente uma situação de 0 sobre 0 e nós estamos aplicando o limite. Ora, aplicamos novamente a nossa regrinha de L'Hopital. Então, aplicando novamente a nossa regrinha de L'Hopital, a gente vai ficar com o quê? Limite de quando x tende a 0 de a derivada do 1, vai morrer, né? Vamos ficar aqui, derivada de menos cosseno de x vai ser o quê? Vai ser o nosso seno de x sobre a derivada de 3x ao quadrado, o 2 vai cair multiplicando o 3, né? Ficamos aqui com 6x. Vamos precisar agora de um auxílio, de uma folhinha extra, para nos ajudar a terminar esse exercício. Então, vamos continuar aqui embaixo, tudo bem? Mantendo o foco aqui. Então, olha, ficamos nessa situação aqui. O que a gente pode fazer? Olha só que interessante. Temos uma situação aqui de seno de x sobre 6x. O que a gente faz? Porque aqui ainda tem uma situação de 0 sobre 0, olha só.
Quando o x for zero, seno de 0 é 0 e 6 vezes 0 é 0, ainda continua aqui numa situação de 0 sobre 0. Opa, 0 sobre 0. O que a gente faz? Olha só o que a gente vai fazer. O limite de quando x tende a 0, a gente vai deixar esse 6 separado, né? A gente pode deixar como 1/6 de seno de x sobre x. Esse 1/6, uma constante, a gente pode retirar do nosso limite, ok? Então, nós ficamos com 1/6 do limite de x tendendo a 0 do seno de x sobre x. E olha só, gente, se vocês repararem, o que a gente começou lá no início da aula dizendo? Olha, quando nós temos aqui o nosso seno de x sobre x, né, era o nosso aqui limite fundamental, nosso primeiro exemplo. E nós vimos que seno de x sobre x vai nos retornar 1, né? É o nosso limite fundamental. E olha só que interessante. Sabendo disso, com o que nós ficamos? Com 1/6 que multiplica, o resultado disso daqui vai ser 1, que vai ser igual a 1/6, correto? Chegamos então no nosso resultado, tudo bem? Muito interessante esse exercício, porque você percebe que quando você deriva e continua numa situação de 0 sobre 0, você pode continuar derivando até sair dessa situação, tudo bem? Então, para a aula de hoje é só. Então, para dúvidas, sugestões, críticas, observações, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Espero vocês na próxima aula e tchau!